Bom, pessoal, estou aqui novamente para a gente conversar mais um pouquinho, né? Nós demoramos para voltar, tivemos aí tempos muito difíceis, né? Aliás, isso está para todo mundo, né? Todas as pessoas estão aí atravessando esse momento de pandemia e essa dificuldade toda, né? Aqui no TASP nós tivemos a perda de uma colega nossa que estava conosco aqui há tantos anos, a doutora Neuza Arruda. Para a gente foi uma perda assim irreparável, na verdade, assim, e muito difícil para a gente conseguir retomar as coisas, né? Um outro colega, colaborador nosso aqui também, o Dr. Valdir Batista, também internado, e a gente, outros colegas, outros colaboradores, amigos. É uma situação assim, fica difícil da gente ter aquela disposição e aquela vontade de fazer tudo como a gente gosta de fazer, né? Mas a gente tem que seguir, né? E nessa linha aí, a gente queria falar algumas coisas com vocês hoje, né? Existe ainda, né? Nós gostamos muito de falar sobre acesso à justiça, né? E nós já fizemos alguns encontros falando sobre isso, e hoje eu queria falar de uma coisa um pouquinho mais avançada, falar mais especificamente do acesso à justiça nas questões trabalhistas, né? A gente vê uma limitação cada vez maior dessa possibilidade de acesso à justiça do trabalho em razão das pessoas que estão envolvidas, né? Quem organiza a justiça, a organização da justiça do trabalho, ela passa, né, pelo Ministério Público do Trabalho, pelos sindicatos. E essas figuras poderiam ser mais colaborativas no sentido de ampliar possibilidades, de criar outros caminhos, outros acessos, de permitir outras organizações que fossem saudáveis e passíveis de fiscalização, sujeitas a responder por fraudes e delitos. Mas nós não podemos afastar, tirar da nossa sociedade, tirar do trabalhador a possibilidade de fazer algo diferente do que seja uma ação trabalhista. Nós não podemos limitar ou imaginar que a única forma de se resolver uma questão trabalhista seja por meio de uma ação judicial promovida junto à Justiça do Trabalho, né? Especialmente no que se refere às questões de cunho individual. A nossa Constituição, a nossa Constituição, que eu digo, a consolidação das leis do trabalho, a CLT, ela é de 43. Nós tínhamos uma sociedade completamente diferente da que nós temos hoje. É certo que muitas reformas foram feitas, inclusive a última agora em 2017, sempre com o objetivo de permitir, de modernizar, de que as relações do trabalho fiquem compatíveis com o mercado, com a situação econômica do país, mas não só do país, né? Na verdade, nesse mundo globalizado que nós estamos hoje, não tem como a gente falar simplesmente de que a nossa relação de emprego aqui vai ser igual à relação de emprego que existe em outros países, né? Na Europa, nos Estados Unidos. Tudo isso hoje está tudo muito misturado, então nós precisamos pensar nessa adequação. E outra questão que eu coloco também, não somente das questões legislativas, mas também de pensar quem são as pessoas que vão se utilizar desse sistema, né? Quem é o trabalhador brasileiro hoje? Qual é o acesso de informações que ele tem? Quais são as possibilidades que ele tem de conseguir ter uma resposta efetiva na busca de direitos eventualmente subtraídos, né, por conta de uma relação permeada de ilícitos.
Então, hoje o trabalhador brasileiro, especialmente nos grandes centros, e eu posso dizer isso que sem medo de errar, as pessoas hoje têm muitos canais de informação, têm muitas possibilidades de saber como defender melhor o seu direito. Agora, diante de uma economia retraída, de um nível de desemprego dos maiores da história do país, temos mais de 16 milhões de desempregados hoje no Brasil. Como que nós vamos falar em restrições, em limitações? Se nós falamos sobre isso, nós estamos nos afastando da realidade e da real necessidade do trabalhador. Nós precisamos permitir que ele também possa amadurecer na busca dos seus direitos, que ele acerte e erre, como acontece, por exemplo, com a nossa democracia, né? Quando se fez a abertura para as diretas, se tinha essa colocação: o brasileiro não sabe votar. Isso foi falado muito. Não sabe votar, mas aprende, olha. Então o trabalhador não sabe se defender, ele tem que aprender com isso, não tem que ficar sempre submisso a uma ordem ou dependente totalmente de uma única instituição. Eu acho que sim, que tem que haver, lógico, uma assistência, porque o trabalhador, é lógico que ele é a parte mais fraca na relação, mas ele é mais fraco porque age individualmente. Coletivamente a história seria outra, mas isso eu vou deixar para a gente conversar um outro dia. Então, nesse momento, o que eu penso que nós precisaríamos considerar é: se a única porta que o trabalhador tem para reivindicar os seus direitos for o justiça do trabalho, bom, ele já está abrindo mão de 30% do que ele tiver direito, porque dentro do sistema ele será patrocinado por um advogado, esse advogado vai cobrar 30% dele, então só aí ele já abriu mão de parte do que ele poderia reclamar. O tempo, qual é o tempo que vai haver entre a sua reclamação e o efetivo resultado? Como ele fica no contexto das relações sociais dentro de cada segmento de mercado? Porque tem mercados que são muito restritos, que as pessoas todas se conhecem. Então, nós temos que pensar outras portas, né? Como a Justiça Comum já vem fazendo, né? Então, a Justiça Comum já tem várias possibilidades, o SEJUSC, existe o SEJUSC na Justiça do Trabalho também, mas sempre com muita restrição, muita limitação, pouca amplitude e mínima democracia. Nós precisamos pensar algo diferente. Então, gente, é isso que eu queria deixar essa reflexão para vocês. Nós não podemos pensar que reclamação trabalhista é o único meio de se resolver demandas de natureza trabalhista, especialmente as individuais. Nós temos que pensar outras portas, porque hoje as pessoas estão diferentes, hoje o mercado está diferente, hoje o acesso à justiça também tem que ser diferente, tá bom? Obrigado, gente. Era essa ideia que eu queria trazer nesse nosso retorno. Ainda há muito para falar, muito por fazer. Até peço desculpas aí por essa nossa ausência, mas como falei, a gente não consegue ter aquela saúde e aquela disposição vendo aí o mundo desmoronando aí no nosso entorno, e até pelo tanto de situação e de prejuízo que a gente está tendo com perda de pessoas. Adote as medidas de segurança, distanciamento social, não saia sem máscara, higienização das mãos. Não vacila com isso, gente, porque isso realmente é muito grave. E negar isso, se afastar desses cuidados, é realmente quase uma roleta russa. Não faça isso com você e nem com a gente, tá bom? Obrigado, gente. Valeu.